Sabe quando a gente inventa aquela desculpa de manhã cedo para escapar de uma reunião chata? Ah, o famoso migué, né? Isso, o Miguel. Ou, tipo, dá aquela leve exagerada num currículo, sabe? A gente geralmente trata isso como um lubrificante social inofensivo. Uhum, apenas para evitar atritos. Exato. Mas e se cada um desses pequenos desvios fosse, na verdade, uma declaração cósmica sobre a nossa própria identidade espiritual? Olha, essa é uma mudança de perspectiva e tanto, porque na sociedade moderna a gente opera sobre uma espécie de acordo silencioso sobre a verdade, não é? Sim, com certeza. A gente aceita pequenas impurezas. Exato. Criamos uma categorização muito conveniente. Estabelecemos que existe a mentira grave, que é crime, fraude, aquela que destrói vidas. E existe a tal da mentirinha, como uma ferramenta de sobrevivência no ambiente corporativo e social. É vista como empatia, até. Pois é, mas então a gente se depara com o material do nosso mergulho profundo de hoje. E toda essa estrutura de conveniência é simplesmente virada de cabeça para baixo. Completamente. Hoje, a gente vai explorar os argumentos de um documento teológico e bíblico escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. O título é O Pecado que Qualifica a Filiação Espiritual do Ser Humano. Um título forte, aliás. Muito forte. E só para deixar claro, o objetivo da nossa conversa aqui não é debater os dogmas de uma religião específica, tá? Claro, o foco é a análise do texto. Isso. A missão é dissecar a lógica de um argumento fascinante que o texto constrói. O autor não deixa pedra sobre pedra nessa nossa tolerância moderna com a mentira. É um argumento que não abre espaço nenhum para concessões. A tese central oferece uma visão estruturada onde a mentira, sob nenhuma hipótese, é um deslize aceitável. Nem pouquinho. Nem um pouquinho, o texto eleva a mentira à categoria de um marcador de identidade absoluta. Certo. Segundo o documento, a relação que a pessoa tem com a verdade define a quem ela pertence num nível espiritual muito profundo. É uma linha divisória clara entre o que ele chama de filhos de Deus e filhos do diabo. Tá, vamos desempacotar isso com calma. Porque é um choque frontal com a maneira como o mundo funciona hoje em dia. Com certeza. Para entendermos como o autor chega a essa conclusão radical, a gente precisa voltar um pouco e olhar para a fundação do argumento. Como exatamente o texto define o conceito de pecado? Boa pergunta. Porque, assim, no senso comum, pecado é visto só como quebrar uma regra arbitrária, tipo cruzar um sinal vermelho. E é aí que o texto estabelece uma base teológica bem diferente. Apoiando-se na tradição das epístolas de João, o documento define o pecado não como uma simples infração de trânsito moral, sabe? Ah, entendi. É visto como a transgressão da própria lei divina. Referenciando lá a primeira carta de João, capítulo 3, é uma desobediência que rompe a ordem natural das coisas. E ele também traz a teologia paulina para isso, não traz? Traz sim. Ele usa Romanos para descrever o pecado como uma condição universal de injustiça. Então, não se trata de apenas fazer algo errado isoladamente. É uma ruptura na estrutura, então. Exato, uma ruptura na estrutura moral do universo. Uma falha que afasta a natureza humana do seu propósito original. E é dentro dessa definição de ruptura estrutural que o autor introduz a ideia da mentira como um pecado sutil. E, cara, o termo é perfeito, porque a mentira se camufla excepcionalmente bem. Nossa, demais. Ela não entra pela porta da frente anunciando que vai destruir nada. Não, ela chega disfarçada de conveniência, né? Mas o texto traz à tona a sabedoria do livro de Provérbios, classificando lábios mentirosos como algo abominável. E tem aquela analogia famosa da epístola de Tiago também. Assim, aqui compara a língua a um fogo. Isso, um fogo capaz de incendiar toda a existência. E essa metáfora do fogo explica muito sobre o mecanismo de destruição, porque pense bem, uma pequena faísca parece super inofensiva na ponta de um palito de fósforo. Sim, super controlável. Mas carrega o potencial termodinâmico de devastar uma floresta milenar inteira se encontrar o ambiente certo. A sutileza da mentira está justamente na capacidade de contornar os nossos sistemas de alerta. Como ela parece resolver um problema rápido ali na hora, ela vira um hábito. Exatamente, e esse hábito cria um abismo gradual que afasta o ser humano da santidade, que o documento define como essa separação para verdade e pureza. Sabe, lendo essa parte sobre a sutileza,
Me veio uma imagem muito clara na cabeça. É tipo ter cupim na fundação de uma casa. Ah, ótima analogia. Ninguém percebe o dano nas primeiras semanas. Quem olha de fora vê uma casa de pé, com a pintura intacta, janelas limpas, parece ter só um pozinho inofensivo no rodapé, que a gente vai lá e varre para debaixo do tapete. Finge que não viu. Mas internamente as vigas estão sendo devoradas silenciosamente. O colapso não acontece no dia em que a casa cai, né? O colapso estava acontecendo todos os dias, em segredo, até a estrutura não aguentar mais. Nossa, é uma ilustração muito precisa do que o texto propõe. Especialmente quando a gente olha para a forma como o documento aborda a origem interna da mentira. Porque ele diz que procede do coração, não é? Citando o Evangelho de Mateus. Exatamente. E aqui a gente entra num ponto-chave. Pera, eu preciso fazer uma pausa rápida aqui, porque isso levanta uma questão. Se a mentira procede do coração, isso significa que ela não é um fator externo. Como assim? Tipo, não é uma circunstância que obriga a gente a mentir, mas sim um sintoma de uma doença que já está do lado de dentro. O que é fascinante nessa argumentação é precisamente essa internalização da culpa. O documento rejeita a ideia de que a mentira seja um errinho provocado pela pressão do ambiente. Ah, então não tem a desculpa de dizer o sistema me obrigou. De jeito nenhum. Mentir é apontado como uma falha na essência, uma manifestação do que a teologia chama de velho homem, uma referência a Colossenses sobre a natureza humana corrompida. Uau. Quando alguém profere uma mentira, por menor que seja, a pessoa não está só transmitindo um dado incorreto, ela está exibindo sintomas de uma infecção mais profunda. A mentira é a febre, a doença é a corrupção interna. Caramba. Isso muda completamente o peso das interações diárias. E se a mentira é o sintoma dessa doença interna gravíssima, o próximo passo lógico na investigação é perguntar: quem é o paciente zero? Exato. De onde vem esse vírus original que infectou a fundação da casa? O autor vai direto para a raiz espiritual da falsidade. Sim, e ele não procura bodes expiatórios na sociologia ou em traumas de infância. O texto aponta para uma origem cósmica inequívoca, o diabo. Usando João 8,44, né? Isso. Lembrando que o diabo é o pai da mentira. O argumento central é que a falsidade não é uma invenção humana, é uma arma espiritual. É uma característica demoníaca desenvolvida com um propósito único: enganar, confundir e destruir a relação da humanidade com a verdade. O texto até resgata o relato do Éden lá em Gênesis, o momento da serpente com Eva. Não só como uma história antiga, mas como o arquétipo de todo engano. É o marco zero. E o que me chamou muito a atenção é a citação de Coríntios, de que as forças das trevas se disfarçam de anjos de luz. Ah, sim. Isso é crucial. Isso significa que a mentira, na forma mais perigosa dela, sempre vem embrulhada para presente, sabe? Ela soa razoável, soa lógica, tipo um atalho brilhante. Precisamente. O engano raramente se apresenta de forma assustadora. Se a mentira parecesse destrutiva no primeiro momento, ninguém ia abraçar a ideia. Faz sentido. Como arma espiritual, a eficácia dela depende de parecer inofensiva, ou até virtuosa a curto prazo. Oferece uma saída fácil para um problema difícil, criando a ilusão de controle, enquanto afasta o indivíduo da ordem divina. E por falar em coisas que parecem inofensivas, a gente precisa entrar no ponto mais polêmico dessa análise. Ah, eu sei do que você vai falar. Sim, o 1º de abril, o dia da mentira. O texto faz uma crítica direta, cirúrgica a essa data. O autor argumenta que participar dessa tradição é brincar de ser filho do diabo. É uma declaração e tanto. Mas vamos ser sinceros, para quem está escutando isso agora, soa como um puritanismo extremo, não acha? Não é só uma tradição boba de escritório? Sim, parece inofensivo. A pessoa troca o açúcar pelo sal na copa da empresa ou conta uma história absurda até todo mundo rir. Como o autor justifica que uma pegadinha se equipara a um alinhamento com forças sombrias? É uma reação supernatural achar isso um exagero. Mas se a gente acompanhar a linha de raciocínio lógico que o autor vem construindo, faz total sentido dentro do texto. A crítica não é contra o humor ou contra o riso. Não. Não. O verdadeiro alvo do autor é um fenômeno psicológico e espiritual muito perigoso: a dessensibilização. Dessensibilização em que sentido? Como uma brincadeirinha dessensibiliza alguém? Pense na forma como a nossa mente se adapta.
Quando uma sociedade transforma a falsidade em uma brincadeira institucionalizada, mesmo que só por 24 horas, ela altera a gravidade do ato. Ah, entendi. O compromisso inegociável com a verdade sofre uma flexibilização. Se a mente se acostuma a tratar a mentira como algo lúdico e criativo, as defesas naturais contra o engano começam a cair. Caramba. Brincar com a mentira sob essa perspectiva é como tomar pequenas doses de veneno para criar resistência. Só que o efeito é o inverso. A pessoa está treinando a própria mente a não sentir repulsa pela falsidade. Exatamente. É abrir as portas para manipulações muito maiores porque o alarme moral interno foi silenciado pelo humor. Uau. Então é tipo, literalmente, um treinamento neurológico e espiritual para aceitar o engano como parte tolerável da vida. É uma visão muito profunda sobre os nossos costumes. Com certeza. Bom, agora que a gente estabeleceu essa origem sombria e entendeu a dessensibilização, precisamos olhar para o impacto prático. Como essa arma espiritual detona na realidade? O documento mapeia isso como um pecado triplo. É um dano colateral em 3 dimensões. Isso. A primeira dimensão é vertical. Atinge o próprio Deus. O argumento sustenta que a mentira é uma afronta à natureza do Criador. Ele usa referências de Tito e Hebreus, né? Dizendo que Deus não pode mentir. Exato. Não é que ele escolhe não mentir. É uma impossibilidade ligada à essência soberana dele. Então, cada vez que a falsidade entra na realidade, é um ato de rebelião que contradiz a fonte de toda a verdade. É uma tentativa de reescrever a realidade que Deus estabeleceu. E a segunda dimensão, ela é horizontal, certo? Isso mesmo. Atinge quem está ao nosso redor. O documento traz os mandamentos sobre não mentir uns aos outros lá em Efésios e Levítico. Porque a mentira destrói a moeda mais valiosa de qualquer agrupamento humano, que é a confiança. Ela rasga o tecido social. Sem compromisso com a verdade, contrato não vale nada, relacionamento afunda na paranoia. Nenhuma comunidade prospera assim. O que nos leva à terceira dimensão, que talvez seja a mais trágica por ser a mais negligenciada: o dano contra si mesmo. Ah, essa parte é pesada. Muito. O documento usa provérbios para alertar que o mentiroso não fique impune, mas revela que a mentira atua como uma prisão. Quem distorce a realidade acaba escravizado pela própria ficção que criou. Para visualizar essas 3 dimensões, vamos tentar uma analogia diferente do cupim. Imagine construir a própria casa usando madeira que foi roubada e que está podre por dentro. Boa. Quando a casa é erguida, o construtor comete 3 crimes. Primeiro, insulta o arquiteto original da cidade, desrespeitando as leis da fundação. Segundo, coloca em risco qualquer vizinho ou familiar que entre na casa. E terceiro, no fim das contas, é o próprio construtor que vai estar dormindo lá dentro quando a madeira podre desabar na cabeça dele. Nossa, pesada essa imagem. Atinge o céu, a comunidade e a si mesmo. É tipo atirar um bumerangue de olhos vendados. A analogia da estrutura podre, desabando sobre o construtor, ilustra perfeitamente o conceito de prisão que o texto menciona. E é notável como essa afirmação teológica antiga se alinha com o que a gente sabe hoje sobre psicologia e neurociência. Sério? Como assim? A necessidade de manter uma mentira viva gera um colapso cognitivo real. Colapso cognitivo. Explica melhor como isso funciona. É assim, quando uma pessoa fala a verdade, o cérebro apenas acessa a memória e relata o que aconteceu. O esforço é mínimo. Mas quando a falsidade entra em cena, o cérebro precisa trabalhar sobre uma pressão imensa. Ah, entendi. Porque ele precisa criar uma realidade paralela. Exato. Precisa lembrar do fato real para esconder ele, precisa sustentar os detalhes da versão inventada, mapear para quem essa versão foi contada e ainda calcular como informações futuras podem ameaçar a narrativa. Nossa, é muito processamento. Demais. Isso gera o que a gente chama de altíssima carga cognitiva. A pessoa passa a viver num estado de vigilância constante, calculando o risco o tempo todo, a ansiedade dispara, o estresse fica crônico. É uma prisão emocional. Essa é a prisão da qual Provérbios falava milênios atrás. A energia vital da pessoa inteiramente drenada só para manter a ilusão de pé. Nossa, é exaustivo só de pensar. É viver como refém das próprias palavras.
E é incrível ver a sabedoria milenar mapeando a ansiedade humana antes da psicologia moderna. Muito fascinante. Mas, felizmente, o documento não termina deixando a gente soterrado nos escombros dessa casa de madeira podre. Se a mentira é essa doença, essa prisão de carga cognitiva, como é que escapa? Tem uma rota de fuga. Sim, a adoção de uma nova identidade através do alinhamento com a Trindade e a verdade. Essa transição final do texto é lindíssima. O autor desloca o foco do diagnóstico aterrador para a essência da cura. E não é um manual de regrinhas sobre como não mentir. Ele leva a discussão, né? Sim, ele define a verdade não apenas como a precisão de um fato. A verdade é apresentada como a própria essência de Deus. O Pai é descrito como o Deus da verdade, lá no Salmo 31. Jesus também afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perfeito, personificando o conceito. E o Espírito Santo atua como guia para essa realidade, segundo João. É um sistema perfeitamente integrado. E a partir desse entendimento da verdade como pessoa e essência, a identidade dos filhos de Deus se torna inseparável dessa busca. A igreja é chamada de baluarte da verdade. Isso mesmo, citando a primeira carta a Timóteo. Mas ele traz isso para a prática também, com aquele famoso trecho de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele cruza isso com o alerta de que não se deve amar só de palavra, mas por obras e em verdade. Ou seja, viver a verdade exige coerência total. Então não existe dicotomia entre o que se crê e o que se faz. De forma alguma. Viver na verdade e ostentar essa filiação espiritual exige uma sincronia absoluta entre o que pulsa no íntimo, o que é articulado pelos lábios e o que é executado pelas mãos. Se houver qualquer desalinhamento, a mentira entra para construir a prisão. Exato. E olha, isso faz a gente repensar drasticamente o conceito de liberdade, sabe? Totalmente. Porque a cultura contemporânea vende a liberdade como autonomia absoluta para fazer o que der na telha. Aquele papo de eu crio a minha própria verdade, eu invento a minha própria narrativa. É o que a gente mais escuta. Mas o documento aponta na direção oposta. Liberdade não é falta de amarras para inventar realidades. É a ausência do peso esmagador de ter que sustentar ficções. É um alívio cognitivo e espiritual de viver em total integridade. É a paz de não ter nada a esconder. Quem vive alinhado com a verdade cósmica não precisa calcular o que disse ontem. Porque a realidade de ontem é a mesma de hoje. Exatamente. Viver essa verdade, refutar a mentira desde a forma mais sutil, é o que qualifica a verdadeira filiação espiritual que o autor descreve. Bom, foi uma jornada monumental que esse texto proporcionou. A gente começou com aquela visão passiva do nosso cotidiano, achando que o Miguel era só um pó de cupim inofensivo. Vimos o argumento desconstruir isso, revelando a mentira como uma doença essencial e uma arma do antítese de Deus. Confrontamos o desconforto de perceber que as nossas brincadeiras, tipo o 1º de abril, podem ser um treinamento de dessensibilização para o engano. Mapeamos o dano triplo e, finalmente, desembarcamos na visão da verdade como um modo de existência definitivo que traz libertação. É uma tese que exige uma autoavaliação implacável, não tem como negar. Com certeza. E para encerrar, eu acho que vale a pena expandir essa provocação do texto para o nosso momento histórico. O autor estabeleceu que o compromisso com a verdade é uma identidade espiritual inegociável. Mas a gente opera numa era hiperconectada. Governada por algoritmos. Sim. Algoritmos desenhados para recompensar o engajamento através da indignação, frequentemente alimentada por distorções. Vivemos a era de ouro dos filtros de redes sociais, que alteram a narrativa da existência humana, e convivemos com a normalização das verdades alternativas. É um cenário complicado. A provocação que fica é: se o compromisso com a integridade precisa ser tão radical para não se alinhar ao pai da mentira, como é possível sobreviver em um ecossistema global que praticamente exige e monetiza a falsidade para garantir aceitação e sucesso? Olha, é uma pergunta de tirar o sono. Fica esse imenso desafio de reflexão para quem está escutando a gente. Especialmente da próxima vez que surgir a tentação de usar aquela desculpa conveniente ou rir daquela distorção sutil embalada em humor.
O custo oculto pode ser a própria estrutura da nossa liberdade. Mergulharemos em novas questões no nosso próximo encontro. Até lá!